Depois do sucesso do vídeo sobre as tribos que ainda praticam o canibalismo, hoje trouxemos as tribos canibais que viveram na América. Primeiro, os astecas. Os astecas foram a principal civilização mesoamericana e uma das principais civilizações pré-colombianas. Construíram sua capital em meados do século XIV e tinham uma cultura rica, que herdou elementos de diversos povos da Mesoamérica, tais como toltecas e maias. Sua sociedade era hierarquizada, cada qual possuindo seu papel específico. Após travar guerra contra os tepanecas, os astecas ganharam força, conquistando cidades vizinhas e cobrando-lhes impostos. Sobreviviam da agricultura, mas também realizavam comércio com outros povos e outras cidades. Sua religião era politeísta e tinha no sacrifício humano um ritual extremamente importante. Os astecas foram conquistados em 1521, após os espanhóis aliados com outros povos indígenas terem conquistado a cidade de Tenochtitlan. Os astecas praticavam o canibalismo em certos rituais, o ato era reservado somente a castas superiores, no entanto, como governantes, sacerdotes e guerreiros. Um estudo realizado com fragmentos de ossos humanos, que apresentavam marcas de cortes e exposição prolongada ao fogo, revelou que os habitantes da Grande Tenochtitlan, a atual cidade do México, praticavam o ritual no começo do ano asteca. Nestas datas eram celebrados festejos em que crianças eram sacrificadas em oferenda aos deuses da água ou da chuva. Depois de mortos, eram cozidos e comidos. O arqueólogo Gabino Lopes, do Instituto Nacional de Antropologia e História, afirmou que, a partir de evidências, é possível supor que os indivíduos eram decapitados e desmembrados. A prática tinha como propósito absorver a força divina guardada dentro do corpo dos sacrificados. Segundo, os Miranha. E não estamos falando do aranha-verso. O povo Miranha aparece, na história indígena, como uma espécie de anti-herói. Considerados como bárbaros e antropófagos pelos naturalistas, seus chefes ficaram conhecidos por vender aos brancos prisioneiros inimigos, membros de hordas rivais, ou mesmo seus próprios filhos. O impacto das frentes dos Estados Nacionais do século XX, no entanto, submeteu seus descendentes enquanto grupos etnicamente estigmatizados. A existência deste povo preexiste às fronteiras nacionais, e, nos dias de hoje, seus representantes vivem não só no Brasil, mas também na Colômbia. Os Miranha alegavam que devoravam a carne humana simplesmente por ela ser mais um tipo de carne disponível na natureza. Achavam um absurdo o fato dos europeus não comerem carne de macaco, e ainda zombavam dizendo que a carne dos brancos não era lá grande coisa, que ela era azeda. Terceiro, os Tupinambás. Os Tupinambás são índios que por volta do século XVI habitaram em praticamente toda a costa brasileira desde o recôncavo baiano até o atual Rio de Janeiro. Foi uma tribo que chamou muito a atenção dos portugueses, no sentido em que praticavam rituais de antropofagia, ou seja, eram canibais. Eles normalmente comiam seus adversários acreditando que estavam se apropriando de suas habilidades, forças ou poder. Primeiramente, deve-se destacar que o canibalismo tupinambá é caracterizado como exocanibalismo, isto é, essa tribo não devorava membros de sua própria comunidade, mas buscava em outras tribos rivais o seu alimento. Geralmente os homens canibalizados eram guerreiros capturados em batalhas. O corpo desses rivais era comido em cerimônias com presença de dança e outros elementos ritualísticos. O canibalismo, na maioria dos casos, possuía algum fundamento mítico que o legitimava, como a necessidade de espantar a violência do grupo, da comunidade, através do sacrifício de membros de fora dela. Estima-se que a população tupinambá era em torno de 100 mil indígenas ocupando a costa brasileira no século XVI. Atualmente eles sobrevivem em reservas indígenas. A sua principal aldeia fica ao sul do estado da Bahia e são chamados de Tupinambás de Olivença. Eles também se encontram ao sul do país no estado de São Paulo, mas o IBGE ainda não informou o número exato dessa população. Entretanto, sabe-se que eles vivem juntos com os Guarani-Mbiá, que são conhecidos como Tupi-Guarani. Quarto, os Vari. Os Varis, ou Aris, são uma tribo localizada no estado de Rondônia. Também são conhecidos pelo nome de Pacauá Nova, nome do rio onde foram avistados pela primeira vez. A palavra Wari significa nós, nome pelo qual preferem de ser chamados e são conhecidos pelos não indígenas. Vivem atualmente aldeados no entorno de postos da FUNAI administrados pela Ajudância de Guajará-Mirim, Rondônia, e na terra indígena Sagarana, na junção dos rios Mamoré e Guaporé, administrada pela Diocese de Guajará-Mirim. Os Varis, no final do século XIX, ocupavam regiões de bacias,
igarapés, afluentes e cabeceiras de rios localizados no sudoeste da Amazônia. Os Vari comiam tanto seus inimigos derrotados quanto seus parentes, embora essas duas formas sejam bastante distintas. Esses hábitos foram abandonados depois do contato com os brancos. Quando um integrante do grupo já se encontrava em doença grave, o rito já era iniciado. Para os Vari, seus inimigos, animais e algumas plantas são dotadas de alma, da mesma forma que a onça abate a sua caça e dela se alimenta. Assim também seria o Vari diante de seus inimigos. A única diferença entre um e outro é o corpo. Atualmente, existem somente 4 grupos Chapacura: os Vari, os Torá, os Morel e Tênis, que vivem na margem esquerda do rio Guaporé, um pouco acima da confluência com o Mamoré, em território boliviano, e os Orum. Os últimos, encontrados em 1963 na região das cabeceiras do rio Pacás Novos, foram exterminados por 2 ataques dos brancos, restando não mais do que 12 indivíduos adultos e algumas crianças, aldeados hoje no posto indígena São Luís, no Alto Rio Pacás Novos. Obrigado por ter chegado até aqui, espero que tenha gostado. Também gostaria de dizer que temos um perfil no TikTok, caso queira conferir, o link estará na descrição. Um abraço e até o próximo vídeo.